paz do Senhor, meus irmãos. Podem se assentar, por favor. Glória. A gente podia ter revista nova todo dia. Vocês vieram buscar a revista, né? Tô brincando, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, a nossa escola bíblica tem sido uma bênção, né? O Senhor Deus tem feito coisas grandes, poderosas, e os irmãos têm se interessado pelo ensino. Graças a Deus, a gente fica feliz por isso, pela essa mudança de pensamento, quando a igreja começa a entender que é necessário mesmo, né? Não tem para onde fugir, é necessário ter o conhecimento. E agora um tema, como disse o pastor Andreilson na oração dele, é um tema que a gente precisa tanto, né? Tão propício para as nossas vidas. Nós saímos, alguns meses atrás, de um ensino nos cultos de terça, que falava sobre a família, e agora a CPAD, né? As Assembleias de Deus, veio nos trazendo, nesse segundo trimestre de 2023, a compreensão, então, dos relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós já entendemos, a nossa igreja foi bem instruída e entendemos que não existe famílias perfeitas, existem famílias felizes. Entendemos isso. Entendemos também que na casa de sacerdote, na casa de reis escolhidos por Deus, na casa de profeta, também tem problema. Teve no Antigo Testamento e continua tendo, porque somos seres humanos. Então, onde tem seres humanos, ali vai ter imperfeição, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, como lidar com isso? Quando olhamos para a palavra de Deus e pegamos exemplos, como é colocado, como vai ser colocado para nós, por Elianai Cabral, nesse segundo trimestre de 2023, que nós podemos superar esses desafios com exemplos da palavra de Deus. É nossa regra de fé, nós somos um povo diferente, nós somos um povo distinto, nós não somos iguais, então nós usamos armas diferentes, nós usamos armas distintas. Que o Senhor Deus possa trabalhar no nosso coração, que possamos iniciar essa lição e irmos até o fim. Eu sempre falo para os irmãos, todas as vezes que inicio uma lição com vocês, que o que você tem aqui é um mini curso. É isso que você tem aqui. Então, essa lição que você está adquirindo, você não deve, depois do ensino, você não deve jogá-la no lixo, você não deve desfazê-la, você deve guardar, deixar lá no seu material, porque isso aqui é um mini curso. E o que nós vamos aprender nesse mini curso? São 3 lições, e você pode abrir o sumário se você quiser. Hoje nós vamos falar sobre quando a família age por conta própria. O que acontece quando a família age por conta própria? Quando nós agimos sem direção de Deus, quando nós agimos sem ouvir a Deus, o que acontece? Existe algum resultado? O resultado vai vir. Nós sabemos e lemos isso já em leitura em verdade prática nessa manhã. Na segunda lição, nós vamos ter a predileção dos pais por apenas um filho, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, montim em família, pais zelosos, filhos rebeldes, o relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então, nós temos muita coisa boa para aprender no decorrer desse segundo trimestre de 2023. Por fim, lição de número 1, já foi lido com os irmãos, textuário, verdade prática, e agora vamos para a introdução desta lição. Nós já percebemos que vai contar um pouco para nós da família de Abraão, da família, ainda, né, quando ele se chamava Abrão e Sarai. Então já entendemos que é essa família que Elianai Cabral foi direcionado por Deus para iniciar essa lição. Os irmãos estão comigo no comentário?
Vamos lá, então. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nessa oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfia, mentira, mágoa, educação de filho, dentre outros assuntos. Então, volta comigo só nessa parte para você entender o que veremos no decorrer desse segundo trimestre. Assuntos pertinentes ao cotidiano, né? Aonde tem seres humanos, como eu disse, vai ter dificuldade, vai ter problema. A não ser que você seja uma senhora que eu conheci, que ela disse que ela foi criada com 10 irmãos, eles eram entre 10 irmãos, mais o pai e a mãe, então era 12 morando na mesma casa, e ela disse que nunca teve uma discussão. Nossa, eu falei para ela, meu Deus, você é daqui, é? Você é sério mesmo? 10 crianças correndo para um lado para o outro, e nunca teve nada, nem um olhar assim, né, um olhar bravo, nem uma birra, não. Nunca que eu lembre. Aí eu falei para ela, e por que você está com esse monte de problema? Por que você está doente assim? Não sei. Será que não é por esconder ou fingir família perfeita? Às vezes a gente fica adoecido, porque a gente quer fingir algo que não existe. Então, aonde tem ser humano, então estou trabalhando com ela para ela entender que seres humanos não é perfeito. Mas ela vai conseguir chegar lá. Mas o que vamos trabalhar então? Problemas do cotidiano familiar. Nós vamos ver aqui, veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfia, mentira, mágoa, educação de filhos, dentre outros assuntos. Então, isso aqui nós vamos estar trabalhando no decorrer das lições desse segundo trimestre. Nessa lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Amém? Então é isso aqui. No decorrer então das lições, nós vamos trabalhar tudo isso que eu já falei com os irmãos e li, os irmãos acompanharam. E nessa lição em específico, nós vamos falar sobre essa família. Que família de Abrão e Sarai. O que eles fizeram? Deixaram de ouvir a Deus e preferiram ouvir, no caso aqui, Abraão em específico, deixou de ouvir a voz do Senhor e ele se inclinou a ouvir a voz de sua esposa. Quem era Sarai? Era um ser humano, cheio de falha, de intuições, cheio de crenças, cheia de dúvida. E ela chega em Abraão e faz a proposta para Abraão, segundo a lei de Hammurabi. Ela está embasada nessa lei, a lei dos povos antigos, que dava legalidade e liberdade para que um homem casasse com outra mulher, se a sua mulher primeira, legítima, ela não fosse fértil. Então ela está baseada em uma lei, mas essa lei de Hammurabi, dos povos antigos, não é a lei que estava regendo essa família. Então Deus estava acima dessa lei. Deus tinha uma palavra sobre eles. Abraão, sim, acreditou no início. No início, Abraão acreditou. Mas conforme os tempos foram passando, e Sara na cabeça dele, a fé de Abraão, ela vacilou. Talvez você fale, mas Abraão não é um exemplo, não é o nosso pai na fé. Sim, mas nesse momento, o pai da fé teve dúvida. Tudo bem? Não sei se isso te confronta, não sei como que te apresentaram os personagens bíblicos, não sei se te apresentaram como super-homens, eles não são. Super-homem não existe.
Superman é uma idealização de uma mente humana. Não existe. Então vem aqui comigo. O pai da fé, nesse momento, sentiu dúvida. Então ele tem fé para sair da terra dele. Ele tem fé para acreditar em Deus, sair do meio da parentela dele, tem fé. Ele tem fé na hora de ofertar Isaac, levar para o monte Moriá. Ele tem fé, o texto sagrado diz que ele acreditava que mesmo que Isaac fosse morto, que Deus tinha poder para voltar Isaac à vida. É aqui que nós temos o Abraão, pai da fé, exemplo de fé. Porém, nesse momento, ele teve dúvida. E é por causa da dúvida que ele tem, que ele aceita o conselho de Sarai, sua esposa, e ele se relaciona com Agar. E Agar concebe de Ismael. Tudo bem? Tudo bem? Certo. Deus faz promessa a Abrão. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquista e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus. E depois de Harã, isso nós temos em Gênesis 11, 31 e 12, do 1 ao 4. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Quantos anos? Quantos anos? 25, 25. Olha para você e fala para você mesmo. Eu já estou esperando 25 anos? Já? Tem alguém aqui esperando 25? Hã? Já chegou? Esses 25, tá, Wesley? 25 anos? Ainda não? Amém. Glória a Deus, 25 anos ele esperou pelo cumprimento do milagre. Então nós vemos aqui que ele está crescendo, né, conforme é colocado por Elianar Cabral. Ele apresenta os capítulos, os versículos, onde nós vemos Abraão conquistando vitória, saindo de Ur dos Caldeus, obedecendo a Deus, conforme o Senhor havia orientado. Mas essa promessa, então, ele sai, vai conquistando o território, ele cumpre com a voz de Deus que fala para ele, né? Obedece a Deus, mas essa promessa, ela é tardia para Abraão, não para Deus, porque Deus já tem tudo pronto, Deus já tem tudo preparado. Mas para Abraão, como homem, essa promessa é tardia, está tardando essa promessa. E então, a dúvida diante da espera. Então, nós temos agora a dúvida diante da espera. Vocês estão vendo aí, acompanhando comigo? É o nosso segundo subtópico do primeiro tópico. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, em Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergarmos a operação do sobrenatural. Então, existe dúvidas? Sim, existe dúvidas. E nós sabemos que homens, não apenas Abraão duvidou, como outros homens também duvidou. E, dentre outros, eu gosto muito de João Batista. João Batista é um exemplo poderoso dessa dúvida
que acontece conosco, seres humanos. Vocês se lembram que ele nasce primeiro, primo, né, segundo de Jesus. Ele nasce e ele tem um propósito a ser cumprido. Ele tem um propósito de ir à frente, abrindo o caminho para a chegada do Messias. Então ele está pregando, ministrando, ele está no deserto. Ali ele cresce. E é o próprio Deus quem fala com João Batista, dizendo que aquele que ele fosse batizar e ele visse descendo sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, esse seria o Cristo. Então João Batista, ele está cumprindo esse chamado até que chega Jesus para ser batizado por ele. Então ele vê a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e ele pôde ver com os olhos deles o cumprimento do que Deus havia falado para ele. E depois ele mesmo testifica para André e para alguns dos seus discípulos, dizendo: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quem me mandou batizar com água, ele está falando de Deus, disse isso, que quando eu visse o Espírito Santo em forma de pomba pousar, seria ele. João Batista viu, ouviu, batizou, testificou. Só que agora João Batista, ele está preso. Herodes mandou prender João Batista. E é aqui, nesse momento, são esses momentos aonde nós precisamos tomar muito cuidado. O momento da crise, o momento da dificuldade, o momento onde as portas se fecham, o momento aonde começa a vir problemas adversos. Nesse momento a gente precisa tomar muito cuidado. Esse não é um momento de pararmos de orar, não, esse é um momento de intensificarmos a oração. Não é um momento de não querer mais vir ao culto ou agir pelos nossos sentimentos, não. É um momento de colocar a razão acima do sentimento. Porque os nossos sentimentos não podem determinar o que Deus tem para nós e o que sentimos em relação a Deus. O nosso sentimento vai ser: Deus não vai cumprir, não vai dar certo, vai dar tudo por água abaixo, foi mentira. Não, esquece isso. Que Deus que nada, você está perdendo tempo. Esses serão os nossos sentimentos. Só que os nossos sentimentos, como eu disse, não determinam o que Deus tem para nós. Então nós precisamos colocar a razão nesse momento e trazer à nossa memória o que nos dá esperança. É nesse momento da crise que nós precisamos juntar os nossos pés e nos sacrificar um pouco mais, porque é nesse momento aonde nós podemos cometer um deslize igual cometeu Abraão. Um comportamento contra a vontade de Deus, igual cometeu Abraão e Sara, e eles trouxeram um problema para dentro da casa deles, e até os dias de hoje nós sofremos. A humanidade sofre, o mundo sofre, até os dias de hoje, por causa de uma decisão errada lá atrás, dos povos que se originaram deles. Hoje os árabes são aqueles que encabeçam a descendência desse filho gerado de Abraão por Agar. Os descendentes dos filhos de Agar. O que João Batista faz naquele momento de dúvida? Ele faz o que todos nós deveríamos fazer. João Batista não fica pelos cantos conversando com os discípulos ou com um companheiro de cela. João Batista não fica se lastimando com os companheiros de cela, não sei, estava numa prisão, não sei se tinha companheiro ali, eu que estou dizendo. Mas por fim, ele tinha acesso a alguém, ele tinha acesso aos seus discípulos. Os discípulos de João ainda o visitavam naquela cela. E ele não fica ali apenas com murmúrio, com questionamento: ele me enganou, não era ele mesmo, olha como eu estou, olha meu estado. Não, ele assume a dúvida, mas ele vai até a pessoa de Cristo. Ele assume a dúvida, mas não fica com um montinho. A gente precisa amadurecer, gente. A gente precisa, ou a gente amadurece, ou a gente não vai sair desse ciclo. Nós precisamos, e amadurecer é desejo, é vontade, eu quero. Amadurecer é eu quero amadurecer.
É eu passar a informação para o meu cérebro que eu quero amadurecer. Que não é mais a criança que reina e domina a minha vida. Amadurecer é desejo, é vontade. Eu quero amadurecer. E João fala, não, meu negócio é com ele. Chama os discípulos e fala, vai lá e pergunta. Pergunta se é ele mesmo, se nós temos que esperar por outro. Pergunta o que João está fazendo, duvidando. Mas ele está duvidando, indo até a pessoa certa, até a pessoa de Cristo. Vai ter momentos de dúvida? Vai. Vai ter momentos de crise? Vai. Só que o nosso erro é deixar de ir até Cristo. O nosso erro é deixar de ir até essa palavra. O nosso erro é deixar de ir para o joelho. O nosso erro é deixar de nos aproximar de Cristo. O que João está fazendo? Se aproximando de Cristo. Na hora da dúvida, o que João faz? Se aproxima de Cristo. Na hora da dúvida, o que João vai? Eu quero ouvir dele. Na hora da dúvida, o que João faz? Eu quero saber o que ele tem para me dizer. Brotou dúvida? Vem para a casa de Deus ouvir o que ele tem para te dizer. Brotou dúvida? Vai para o quarto ouvir o que ele tem para te dizer. Brotou dúvida? Vai para um propósito de jejum. Vai para o joelho e fala, eu não paro esse propósito até ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Mas não tome decisão precipitada, baseada no teu sentimento. Baseada no sentimento de um coração humano que está do teu lado. Não tome conselho, não tome decisão baseado em conselho de alguém carnal, humano, que está do seu lado dizendo, eu acho, eu penso, eu acho. Não, vai para perto de Cristo na hora da dúvida. João Batista manda aí, lembra? Eu acho esse texto, é um dos textos que eu mais amo. João Batista, os discípulos chegam até Jesus, Jesus está ensinando, e os discípulos de João perguntam para Jesus, Senhor, João Batista mandou perguntar, tu é o Cristo mesmo ou a gente tem que esperar por outro? Jesus não responde nada. Jesus não responde. Jesus se levanta e começa a agir. Cura um, liberta outro, dá vista ao cego, expulsa demônio. Jesus começa a agir. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque o que identifica o que somos é o fruto. Contra o fruto não há argumento. Jesus entendeu. Não. Se eu ficar argumentando com eles e falar, não, eu sou o Cristo mesmo, tal, tal, tal. Jesus falou, não vai compensar. Eu vou mostrar o fruto, a obra. Eu vou mostrar a obra. Jesus começa então a curar, a libertar, a fazer sinais, a fazer prodígios. Jesus se levanta e os discípulos de João estão vendo tudo aquilo acontecendo. Aí Jesus se volta para eles e fala, vai lá. E diga para João, tudo que viste nesse momento, tudo que eu viste nesse momento. Por quê? Porque contra o fruto não há questionamento. Não tem como questionar o fruto. Muitas vezes a gente precisa, nesse momento de dúvida, a gente tem que estar junto, a gente tem que falar, Senhor, eu quero estar próximo de Ti. E quando nos aproximamos dEle, Ele vai nos mostrar. Ele vai nos tocar diferente. Ele vai permitir com que nós possamos ver esses sinais. E é aqui onde eu falo para todo o texto é lindo, né? Eu acho que eu já falei muitas passagens, né? Eu amo essa passagem, eu amo esse texto, eu amo mesmo. Amo todos, Qual que ela ama mais? Porque ela ama tudo. Aí Jesus, depois que eles vão, aí você vai ver a narrativa que Jesus vai dizer assim, entre aqueles nascidos de mulher, não existe nenhum que é maior do que João. Vocês entendem a profundidade disso? Jesus poderia ter dado era uma bronca nele. Falado, pronto, duvidou, acabou. Agora tu é o pequenininho, o mais pequeno. Por quê? Porque duvidou. Jesus poderia ter falado. É o menor. Por quê? Porque eu esperava que acreditasse em mim. Ele viu o sinal que Deus disse. Ele me batizou. E agora ele está duvidando de mim? Não, ele é o menor. Ou vou excluí-lo porque duvidou? Não.
Jesus, depois que os discípulos vão, os discípulos de João vão, Jesus começa a dizer para os seus discípulos, entre nascido de mulher, ele é o maior. Não existe ninguém menor ou maior do que ele. Porque a tua dúvida, escuta isso aqui, a tua dúvida no momento da crise não vai mudar o que Jesus pensa ao teu respeito. Não vai. Aleluia. Aleluia. A tua dúvida no momento da crise não vai mudar o que ele pensa ao teu respeito. Por quê? Porque Jesus não é movido como nós somos movidos. Jesus não é movido por sentimentos. Não, 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 não. O que ele determinou para você, o que ele falou para você desde o início, não vai mudar, porque na hora de uma crise, a dúvida bateu na tua mente, não vai. Aí sabe o que acontece? Precisamos ter cuidado com a dúvida, com o momento da crise, precisamos ter cuidado, porque nesse momento, a tua carne, as tuas crenças, vai levar você a achar que Jesus pensa de você da maneira como você pensaria do outro. Porque os nossos relacionamentos com Cristo é baseado em um relacionamento com o outro. A imensidão do meu amor pelo meu próximo é a forma como eu me relaciono com Deus. Então, nesse momento de crise, a minha carne, e aí, claro, nós somos pentecostais, né? E acreditamos no outro, né? No inimigo de Deus. Ele vai vir nesse momento de crise também. Pode usar uma pessoa, como usou o próprio Pedro, para vir até Cristo, para que Cristo abandonasse o propósito dele e não aceitasse sofrer. Então ele vai vir, o inimigo, através de uma pessoa que dê essa legalidade. O inimigo vai querer lançar também palavras em nossa mente, mas a nossa carne também, as nossas crenças também vão querer atuar nesse momento. Qual momento? No momento da crise, no momento que eu duvidei. E o que é que vai vir sobre nós? E você duvidou, agora Jesus está triste com você. Ó, que conversa. Jesus está triste comigo porque eu duvidei. E você duvidou, agora Jesus não tem mais promessa para você. E você duvidou, agora você tem que voltar para trás. Agora não vai cumprir mais. Gente, não. Pegue isso, por favor, para a tua vida hoje. Duvidou? Certo, tudo bem. O problema não é a dúvida, o problema é o que eu faço com a dúvida. Tudo bem? Duvidar acontece com todos nós. Aconteceu com João. E eu já te disse quem foi João. E aconteceu com Abraão. O problema de Abraão não foi a dúvida, viu? O problema de Abraão foi o comportamento após a dúvida. O comportamento após a dúvida. Certo? Então você já entendeu. Por eu ser humano, se aconteceu com João, vai acontecer com qualquer um de nós. Na hora da crise vai ter dúvida. Então o que eu faço na hora da crise? Eu preciso me aproximar de Jesus. Para mim ouvir o que Ele tem para mim. Então na hora da crise, na hora da dúvida, eu corro para a casa de Deus. Não foi assim com Asaf? Asaf não duvidou também, gente? Ele não disse que os pés dele quase se desviou. O que ele quer dizer, meus pés quase se desviaram? Eu quase abandonei a fé. Por aqui, ó, faltou um pouquinho para me deixar. Um pouquinho. Quase. Mas ele fala que ele entrou aonde? No santuário. O que ele fez então? Ele buscou a face de Deus. Ele entrou na presença de Deus. E foi lá, aonde? Na presença de Deus, que toda dúvida foi arrancada do coração dele. E Deus o instruiu. E Deus o levantou novamente, e ele saiu renovado. Nosso problema é que na hora da crise, na hora da dúvida, a gente quer se esconder. A gente quer se apartar dos irmãos. A gente quer se apartar do nosso lugar, aonde somos mentorados, cuidado. A gente quer ficar longe. E aí a gente vai se aliar, e se alia, muitos de nós se alia com pessoas que têm coração duvidoso.
Aí foi o que aconteceu com Abraão. João saiu dessa, superou essa, porque ele foi até o alvo dele. Estou com dúvida, eu vou até Jesus. E Abraão, estou com dúvida, ouviu Sara. Ouviu Sara, aí teve um mau comportamento. Teve um mau comportamento, a gente não vai conseguir se livrar dele, porque a consequência ela vai chegar. É fato. Tudo bem? Tudo bem? Certo. Então, Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvida, que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Tudo bem? Vocês já entenderam isso? Entenderam que isso acontece conosco também? Mas nós temos uma saída, entenderam, né? Se aproximar de Cristo, na hora da dúvida, certo? Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis capítulo 15, verso de número 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael no caso, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque, conforme Gênesis capítulo 15, verso de número 4. Então, Gênesis capítulo 15, verso 2, Abraão está com dúvida. Abraão está falando, Senhor, eu estou sem filho até agora. Senhor, o meu herdeiro vai ser esse, Eliezer, o meu mordomo, aquele que caminha comigo, o meu servo. Aí o Senhor responde no verso, Gênesis capítulo 15, verso 14, o Senhor diz para ele, não, o teu herdeiro não é esse. O teu herdeiro vai ser gerado de ti. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter. No próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, verso 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89, verso 34. Vamos ler? Salmo 89, verso 34, senão o irmão Wesley, o obreiro Wesley, não vai trabalhar hoje. E não dá, né, filho? Não tem que trabalhar. Salmos 89, verso 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Oh, glória a Deus. Deixa aí um pouquinho, filho. Gente, a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Na hora da crise, para onde que eu tenho que ir? Palavra para Jesus. Jesus é o quê? O que Jesus é? O verbo vivo, a palavra. Na hora da crise, palavra. Você precisa acreditar nisso. Acreditar no quê? Ele não mente. Ele não mente. Irmã já passou 10 anos, irmã já passou tantos anos. Sim, eu sei, mas ele não mente. Continua firme, continua. Não recua, continua. Resista. Continue resistindo. A gente não pode parar agora. A gente precisa ir até o fim. O obreiro, aqui ele falou para nós, eu estou 60 e alguns anos esperando o cumprimento. Qual? Da volta de Cristo. Aleluia. Essa é a nossa espera, ou não? Nós somos um povo distinto, nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que temos benefícios enquanto estamos ligados em Cristo aqui na terra. Nós temos paz, nós temos alegria. Nós temos tantos benefícios para a nossa alma por estar em Cristo. Aleluia. Mas nós também temos provisão, nós temos cuidado, nós temos cura, nós temos amparo. Nós temos um amigo verdadeiro, fiel, que nos ensina, que nos guia. Gente, quem é que tem esse amigo por aí, hein? Tanto de amigo falso que tem por aí, mas o nosso amigo é verdadeiro. Aleluia. Nos ensina em todas as coisas, cuida de nós, nos defende, vai à nossa frente, nos alerta. Quando estão armando para nós, ele conhece, já vem e fala,
Não vai por aí não, tem cilada, gente, que amigo. Dorme com a gente, levanta com a gente, caminha conosco, não sai um pouquinho. Gente, que amigo, desfrute dessa amizade. Aleluia, 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 que benefício que temos, aleluia. E estamos esperando com que Ele venha, gente, é essa a nossa certeza. Essa é a maior promessa que Ele nos prometeu, vai passar. É verdade, Ele vai nos levar daqui, Ele vai nos buscar. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer, a gente crê, testifica dentro de nós. Então, momento de crise, não recua, vem para a palavra, ouça a palavra, escute a palavra, lê a palavra, se aproxime dele, olhe o salmo. Aí eu vou pedir para você, já que vocês estão tão acostumados em coro, leia em coro, leiam em coro isso. Esse salmo de número 89, verso 34. Vamos ler em coro. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Olha que lindo, olha que lindo. A gente poderia ler assim também: o que Deus falou ao meu respeito não vai ser alterado. O que Deus falou ao meu respeito saiu dos lábios dele, não vai ser alterado, não vai ser mudado. Ninguém muda, ninguém muda. O que saiu dos lábios do Senhor ao meu respeito. Mas está tudo contrário. Mas eu não sou guiado, nem movido pelo sentimento. Eu sou guiado e movido pelo que Ele falou, pelo que Ele disse. Então Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Certo, ele pergunta para Deus, ele questiona Deus, Deus vem e responde, mas mesmo ele ouvindo a voz de Deus, gente, ele ouviu aqui nesse questionamento, capítulo de número 15, ele ouviu a voz de Deus, ele orou. Então vem aqui, o que aconteceu com Abraão aqui? Ele foi até Deus? Foi. João Batista foi até Jesus? Foi. Abraão foi até Deus? Foi. Ele falou para Deus o que estava dentro do coração dele? Sim. O quê? E aí? Não vai vir filho não, é? O tempo está passando. Esse aqui, meu servo, vai ser o meu herdeiro? É através dele que vai cumprir promessa? Aí Deus fala, não, vai ser um nascido de você. Tudo bem. Ele ouviu a voz de Deus. Só que quando Sara chega com a proposta de Agar, ele cede. Mesmo tendo ouvido a voz de Deus, ele cede. Aí vamos para a interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade, e naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, Agar, e com ela conceber. Me perdi, irmãos, me perdoa. E com ela conceber um filho, conforme Gênesis capítulo 16, verso 2. Naquele tempo, era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Vamos ler 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Vocês conseguem ler em coro?
Um, dois, três e... Glória a Deus. Então Deus não erra, Deus não mente. Abraão precisaria ter convencido Sara, ou Sarai, ainda com o nome Sarai. Ele deveria ter convencido. Ele deveria ter falado para ela, não, vamos orar um pouco mais. Não, calma aí. Eu ouvi a voz de Deus, vamos orar. Vamos esperar. Mas de pronto ele aceita. Ele não questiona. Pelo menos o texto não nos mostra. Ele aceita. E aqui nesse momento, ele cometeu uma precipitação. Aqui nesse momento, como diz esse tópico, né? O segundo subtópico e o primeiro... Segundo tópico e primeiro subtópico, diz a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Ora, será que Deus precisa da nossa ajuda? Será que Deus precisa que nos precipitemos, que ajudemos Ele em alguma coisa, a não ser naquilo que Ele mesmo deu ordem para que possamos fazer? Mas nesse momento, Sara, na sua precipitação, ela traz um argumento que surgiu dentro do coração dela, e vamos aqui para isso aqui é muito profundo, eu não consigo me aprofundar muito com os irmãos, pelo horário que a gente tem que ficar aqui na escola bíblica, não dá para ficar até meio-dia, né? Mas, irmãos, tenta entender isso aqui comigo. Nem tudo que vem no nosso coração é Deus falando. Nós precisamos duvidar do que vem no nosso coração. Precisamos duvidar. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Não tem essa. Se a Bíblia, Deus está falando. As más companhias, as más conversações vão corromper os bons costumes. Aí está lá. Aquele que é maior, né? Maior. Quem quis ser maior do que Deus, você sabe quem foi. Quem quis ser maior que Deus foi Lúcifer. Foi Satanás. Aí está lá. Não, comigo não acontece nada. Ah, tá, vai vendo. Passa um mês, passa 2, passa 6, passa um ano. Cadê o fortão? Cadê a super? Aonde que tá? Ai, tem mais ânimo? Tem mais força? Consigo mais me levantar? Aí eu quero, mas não consigo. Ah, tá, vai vendo. Por quê? Por quê? Porque quis ser maior do que a palavra. Quis ter mais argumento do que o próprio Deus. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que vem no nosso coração. Nós precisamos ter cuidado com o que brota nos nossos corações. Sara também teve um sentimento. Sara também teve eu penso. Sara também teve, mas não estava baseado com a vontade de Deus. Ela chega em Abraão e Abraão cede. O casal precisa ter muito cuidado, orar junto. Não é porque a tua esposa está falando, não é porque o teu marido está falando, que você vai acreditar. Tome cuidado. Não, mas meu marido é assim, não importa quem ele seja, ele é ser humano. Não importa. Ah, mas a minha esposa não erra. Pelo amor de Deus, hein? Que crença é essa? Erra sim. Não, então é uma anja. O que ela está fazendo aqui? Manda de volta para o céu. É uma anja. Não é minha esposa, não erra nunca. Põe a mão no fogo, ponho nada. Ponho não. Eu não. Nem ponho e nem ponho por mim, que eu... Tem hora que dá uns trem aqui, que eu falo, Jesus. Porque nós somos humanos, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa desmistificar esse negócio. Tem gente na igreja que quer ser anjo. Não é. Você é ser humano, você erra sim.
Seu filho erra, seu marido erra, você vai errar. Nós erramos. O único perfeito e santo e poderoso é Deus. É por isso que muitas vezes nós estamos colhendo algumas coisas, porque endeusamos alguém, ou endeusamos a nós mesmos, endeusamos quem está do nosso lado, na certeza de que ele não erra. Calma, calma, calma. Ai, mas é Sara, e daí? Mas Sara que está falando, e eu não tenho nada a ver, se é Sara. Vamos orar um pouco mais. Vamos clamar um pouco mais. Vamos chorar um pouco mais. Vamos buscar um pouco mais. Para ter certeza, irmãos. Porque uma decisão errada, ela vai trazer consequências amargas. Vai trazer consequências amargas. E vamos lá, os dois vacilaram na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente. Porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16, verso 2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ai, meu Deus. Oh, sangue de Jesus, né? Pois é. É igual a Adão. E ouviu Adão a voz de Eva. Oh, meu Deus do céu, meus irmãos. Por favor, meus irmãos, tem hora que vocês não podem ouvir nós, não. Pode não. A gente é um trem esquisito. Tem hora que é vocês que precisam da última palavra. Não, não escuta. Eu falo com meu esposo. Falo, pelo amor de Deus, meu irmão, escuta eu não. Escuta não. Ah, se ele fosse ouvir tudo que eu... meu Deus do céu. Não pode, irmãos, não pode. Não pode ouvir nós, que tem hora que nós delira. Ou não? É? Tem hora que a gente tem uns trem na cabeça. Fala umas coisas. Pelo amor de Deus. Que a nossa salvação vai ser vocês não nos ouvir. Não escuta. Tome as rédeas e fala, vamos orar. O meu marido faz isso, vamos orar. Os meninos já aprenderam e falam assim, mulher, mulher. Vamos orar. É, irmãos, tem hora que vocês não podem nos ouvir. A verdade é que diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos, gerando um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Amém? Então, o que ele fez? Tudo isso que eu já falei para vocês. Tá? Ele ouviu, deixou de ouvir em Deus e foi ouvir a esposa dele, que estava com algo no coração, mas nem tudo o que está no nosso coração é vontade de Deus. O problema da precipitação, Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula ao afastar-se da dependência de Deus. O casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Vamos ler Gênesis capítulo 16, do 5 ao 9. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Meu Deus, gente, vocês podem falar assim, meu Deus. Você viu? Olha o tanto de conflito. Vocês viram aqui? E Deus ia vir para resolver isso aqui?
Até hoje. E Deus resolveu isso aí? Porque ele falou. Ele não falou? Falou ou não falou? Falou. Ah, tá. Mas você quer? Escuta isso aqui. Existem situações que não vai, tá? Isso aqui, ó. Existem conflitos que serão inevitáveis. Tá? Não que Deus não tenha o poder de resolver, mas que Ele não vai entrar nisso, porque foi escolha. Foi decisão. Aí ai, Senhor, meu Deus. Meu Deus do céu, que conflito é esse? A gente tem ou não tem isso? Né? Principalmente Sara, né? Depois está lá. Meu Deus, passando a maior amargura da vida dela. Sendo humilhada. Humilhada. Porque agora a escrava egípcia engravidou. De quem? Do cabeça maior daquele clã. Agora ela está grávida. O que ela faz? Talvez Sara falar para ela assim, ô Agar, tô parafraseando, tá? E trazendo para os dias atuais. Ô Agar, lava lá aquela louça lá, tá suja, Agar. Esqueceu de fazer sua obrigação? Agar, como é que é? Vai lavar você. Vou nada. Por quê? Porque agora eu estou grávida de Abraão. Você não pode engravidar, mas eu posso. A Bíblia diz que mais ou menos nesse sentido, Agar desprezou Sara. Por quê? Eu posso gerar, você pode gerar o coração do homem. Tem muita coisa para se aprofundar aqui, mas não é o intuito, né? De hoje. Senão a gente fica aqui, ó, se aprofundando. Mas, enfim, o propósito de hoje, Gênesis capítulo 16, verso 5. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Aqui. Volta um pouquinho. Aqui. A lindona. O que tem no meu coração, Abraão? Faça, Abraão. Aqui está ela. Age segundo o que está aqui dentro. Eu garanto, vai dar certo. Meu Deus, irmãos. Escuta não. Aí agora vem ela. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Aí foi resolver no quê? Na violência. Abuso de poder. Abraão, fleumático. Fleumático não gosta de problema. É por isso que Sara está falando. Abraão, deita com Agar. Ele não gosta de problema. Vou deitar com Agar. Meu Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Aí depois que tem problema, aí Sara está lá. Abraão, ela deu problema, não sei o quê. Abraão, fleumático, resolve você. Não, resolve. Para mim resolver? Meu Deus. Não manda isso não, irmãos. Não manda nós resolver não, que nós resolve. O que Sara faz? Segundo o contexto, volta, filho, por favor, o verso 6. Segundo o contexto, afligiu a Sarai, esse afligiu, segundo esse contexto, segundo a interpretação original, Sara, ela era o quê? Escrava. Sara pediu para surrá-la. Resolva você. Ela é escrava. Se ela é escrava, ela me desobedeceu? Quando Sara fez isso, o que ela fez? Fugiu. Olha que problema. Olha que situação. Vamos para frente, então. O verso 7. O anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora.
Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Aí Deus, por bondade, se não fosse Deus. Eu falo isso para vocês porque eu queria realmente, eu gosto de propósito, proposital, mostrar as falhas, mostrar os defeitos. Porque a gente viveu pelo menos eu, a minha época de discipulado foi época onde esses homens aqui eram homens santos, gente. Santo, e não que eles não são. São santos, porém sem nenhum defeito. É distinto. Ser santo é ser separado. Porém, pelo menos para mim, eles ocultaram essa verdade que eles ainda continuaram sendo homens. Porque colocaram eles num patamar tão grande que tiraram todas as emoções deles. Como se eles fossem apenas espírito e corpo. E não tivesse nenhuma emoção. Aí por isso que eu gosto de me aprofundar, porque isso não nos mata, isso nos dá ânimo e força. Porque nós entendemos que eles também eram homens. Por isso que Tiago vai dizer que eles também eram homens. Sujeitos às mesmas paixões, fraquezas, desânimos que nós. Porque tinham emoções. Porém, pelo Senhor, pelo poder, pela eficácia do poder de Deus, eles fizeram muitos milagres. Então é Deus, e nessa história aqui de Abraão, de promessa, é a mão de Deus. É Deus em tudo. Então está lá o maior fuê. Pensa naquele dia. Pensa naquele dia que Sara levantou agitada, depois de uma provocação. Vai até Abraão. Abraão, não vou me meter. Oh, meu Deus do céu, né? Não vai se meter, não, eu resolvo. Então deixa que eu resolvo. Pensa no grito, no gemido. Pensa. Pá, surra, surra. Aí ela corre. Aí agora Sara, meu Deus, o filho foi junto. E Abraão agora, meu Deus, está preocupado. Olha a confusão, olha a contenda armada. Aí Deus fala, olha, se eu não agir, se eu não entrar aí, meu Deus, eu vou precisar entrar. Vai lá, anjo, vai lá, resolve. E Deus vai aonde? No lugar certo. Lugar certo, vai lá. Mas Agar errou. É verdade, Agar errou mesmo. Porque ela esqueceu do lugar dela, ela cresceu. Veio a benção e ela cresceu, empinou o nariz. E tem muitos de nós que é igual a Agar. Né? Vem a benção, a gente começa a gerar e a gente esquece quem nos deu legalidade para gerar. Porque se Sara não deixa ela gerar, ela não ia gerar nada. Entendeu? Então a gente precisa entender, estou gerando, estou crescendo, estou desenvolvendo, agora eu sou mais eu, agora eu estou... Mas da onde veio a bênção, a oração? Da onde veio? Quem abriu a porta para que você entrasse onde entrou, para que você conquistasse o que está conquistando? Da onde veio? A gente não pode esquecer disso. Porque Deus é Deus de princípio. Agar errou. Só que Sara também errou. Só que Abraão também errou. Nós estamos vendo 3 seres humanos, todos errados aqui. Então, qual era o mínimo que Abraão, porque foi levado a causa para Abraão, qual era o mínimo que Abraão poderia ter feito? Mas não fez. O que ele deveria ter feito? Calma, vamos conversar. Vamos resolver isso aqui. Afinal de contas, ele era o cabeça daquele negócio, gente. Cabeça daquele clã. Mas não gosto de resolver problema. Cuidado, viu, meus irmãos? Ai, como era bom se todos os irmãos estivessem aqui hoje, para vocês ouvir uma mulher dizendo que nós somos complicada. Para vocês ouvir uma mulher dizendo que vocês não devem nos ouvir o tempo todo. Porque nós temos umas emoções esquisitas. Vocês têm que ter cuidado conosco. Vocês são o cabeça. Vocês são os homens. Esse negócio de passa tudo para a mulher resolver lá em casa, eu não aceito isso não. Amor, resolve, eu resolvo não. Não consigo dar não, eu já não vou resolver nada. Resolvo não. Assume aí, assume que esse papel é seu, eu vou resolver nada? Do jeito nenhum. Não, amor, vai lá, resolve. Vou nada, não vou. Por quê? Porque eu posso errar, não é um papel meu. Mas tem mulher que ela quer resolver tudo, eu não quero. Deus me livre. Aqui quem passa sou eu. Quero lá resolver nada, mas tem mulher que ela tá, eu mando, cuidado, que isso não dá certo, isso não dá certo. Cuidado os irmãos que deixam, é cômodo, né?
É cômodo para alguns irmãos, né? Resolve. Fala você. Vai você. O que você fizer está bem feito. O que minha esposa faz está bem feito. Está bem feito. O decente, já que todo mundo errou, porque Abraão errou, Sara já errou quando deu Agar para Abraão, Abraão já errou quando aceitou e duvidou de Deus. Mas já que agora o problema está feito, Abraão poderia no mínimo ter pegado as duas, sentado com as duas, colocado Agar no lugar dela, né? E ter conversado com as duas, mas ele não fez. Resolve, Sara, aí agora o cerco está armado. Aí agora Deus olha e fala, oh meu Deus, vai lá anjo. Porque é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus que entrou naquela família. Vai lá, anjo, tem um encontro com ela e Deus vai no lugar certo. O que foi, Sara? Sara, então, Agar, ela conta, volta e te humilha. Tu está gerando, mas tu é serva. Tu está gerando, mas só está gerando porque alguém abriu a porteira, a porta para você gerar. A bênção está em você, mas a promessa está nela. Você está gerando, mas a promessa está nela. A gente precisa entender isso. Aí Agar pega, e aí o filho vai se chamar Ismael, porque Deus viu. Deus viu. Deus está vendo tudo. Ele viu. Aí Deus vem, intervém e coloca as coisas no lugar. Por um tempo. Essa contenda passou. Conforme a narrativa, agora vai vir outra contenda. Qual? Entre os meninos. Porque depois Sara vai engravidar, vai ter o filho dela, Isaac. E agora outra briga. De quem? Outra contenda, outra recha, outras incomodações vai surgir de Ismael. É Ismael o nome dele, gente? Me ajuda? Ismael e Isaac. Vai vir outra guicha. Aí alguém fala assim, não, mas Ismael só estava rindo de Isaac. Só que para a cultura onde eles estavam inseridos, é algo muito sério. Porque em quem estava a bênção? Sobre Isaac. Isaac mais novo. A bênção estava sobre ele. Quando Ismael começa a rir de Isaac, ele está demonstrando, eu não te respeito. Não respeito você. Então, se eles fossem criados no mesmo ambiente, Ismael jamais ia se submeter a Isaac. Então, é por isso que quando Sarai vai conversar com Abraão, agora, escute, irmãos, para vocês o negócio é perigoso. Para vocês é mais complicado que para nós. Porque agora ela está certa. Agora ela está. Vocês viram, irmão, como é mais difícil ser irmão, ser homem, do que ser mulher? Para eles é mais difícil do que para nós. E a gente acha que para nós que é difícil. Né? Agora a mulher está certa. Agora o que tem no coração dela, agora é de Deus. É, meu filho. Você não quer? A Rebeca, ela vem, mas ela vem assim. Então, os irmãos, eles têm que ter mais vida espiritual do que nós. Mas, né? Por isso que vocês têm que estar ali o tempo todo. Jesus, me ajuda. Quando a gente chegar, você já tem que ficar, Senhor, vem comigo, vem comigo. Senta aqui, Jesus. Vem primeiro, Jesus. Para mim saber discernir se é o Senhor ou se é a carne. Porque agora ela está certa. Só que agora Abraão já aprendeu. Aí Sara chega, olha, não quero mais viver com ela. Despede ela e despede o filho dela. Por quê? Porque Sara observou, olha, Ismael está zombando de Isaac. Então ela já, não, a promessa é sobre Isaac é o menor. Jamais Ismael vai se submeter a Isaac, eles precisam ir embora. Aí agora, quando ela vem com isso, Abraão já tá armado, né? Vou orar. Acho que ele passou a madrugada toda. Senhor, Senhor, o que eu faço? Aí Deus vem e fala para ele, ouça Sara. Não te recuses em ouvir a Sara. Ouça ela, despede o menino e despede Agar. Chegou o tempo deles partirem.
Aí Abraão, com dor no coração, claro, porque Isaac é filho, mas Ismael também é filho. Com dor no coração, ele vai ter que despedir a Agar e Ismael. E despede, e eles vão errante pelo caminho. Mas agora, Sara tinha razão. Agora, o sentimento era proveniente de Deus. Entenderam? Entenderam? Como a gente precisa passar os nossos sentimentos pelo crivo da palavra de Deus. Certo. Agora deu certo. Agora eles foram. E a gente sabe que todos esses conflitos tem até o dia de hoje. E nós precisamos estar em Deus para ter discernimento se o que está no nosso coração é proveniente de Deus ou não é proveniente de Deus. As consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que submeteu Agar. Discórdia, desarmonia, suscitaram uma situação inusitável dentro desse lar. Agar sentiu-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre. Provocou ciúmes em Sarai. Esta, então, começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Viram aí? Quem trouxe o problema? Sara. Sara trouxe peso para dentro da sua casa, trouxe discórdia, trouxe confusão, trouxe atrito, despertou ciúme. A gente às vezes é despertada em nós algumas emoções que não era preciso, não era necessário. Mas nós buscamos com as nossas próprias mãos. Por isso que precisamos ter muito cuidado com as decisões que vamos tomar. Tem que ser decisões baseadas em Deus, na palavra de Deus. E às vezes, muito orado, para que a gente não passe depois por esses conflitos e transtorno, que é o propósito da lição de hoje, nos mostrar isso. A fraqueza de Abraão, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, dentro do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então, Abraão não teve firmeza diante de Sara. A gente precisa estar em oração para que o Senhor Deus nos guie, para que o Senhor Deus nos ajude a discernir, para que Deus nos oriente. Nós precisamos, e isso só por meio da súplica, do choro, da oração, do Espírito Santo nos conduzindo. Vamos ler Êxodo capítulo 14, verso 15 ao 18. Êxodo capítulo 14, verso 15 ao 18. Os irmãos conseguem ler em coro? Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Aleluia. Então, existem situações que é nossa responsabilidade. Sim. Existe a responsabilidade nossa, a responsabilidade humana. Mas existem situações que ela é exclusivamente para Deus. É só a mão dele. É só o poder dele. E aqui é um texto propício para a gente ver isso. Diante
de Moisés cercado. Faraó vem vindo aí, o Mar Vermelho está à frente, o povo está em desespero, e Deus fala: por que clamas a mim? Dize ao povo que marchem. Por quê? Porque Deus iria fazer o milagre, o mar iria se abrir, e Deus iria endurecer. O próprio Deus estava criando aquela situação. A narrativa nos mostra isso. Deus falando: eu endurecerei o coração de Faraó. Por quê? Porque eu serei engrandecido por meio de Faraó. Existem problemas, situações difíceis, mas é que Deus está criando isso para que o nome dele seja glorificado, e a gente não entende. Por isso que nós precisamos orar, depender de Deus, buscar em Deus. Por isso que Deus fala: e eu serei glorificado em Faraó. Eu estou criando tudo isso, eu estou endurecendo o coração deles para que eles venham e persigam vocês. Calma, calma. Por quê? Porque é através disso que eu serei glorificado, e todo o Egito saberão do meu poder. E foi isso que fez com que Israel fosse um povo temido. As nações vizinhas têm medo desse povo. Aleluia, aleluia. Eles estão entrando no deserto, e o povo está sabendo: aquele povo ali é diferente. Não é isso? Quando os espias entram para espiar a terra, que eles vão ficar escondidos na casa de Raabe, a Raabe abre o coração para eles e fala: olha, que todo mundo teme vocês. Por quê? Porque a gente sabe da história de vocês. A gente sabe como o Deus de vocês, não existe outro. Como o Deus de vocês arrancou vocês e matou Faraó. A gente sabe a história de vocês. Vem aqui, gente. Existe situação que Deus permite para que quem olhe para nós, para quem vê você andando na rua, para que quem olhe para esse povo fale: não toque, não mexe, porque eu sei o que aconteceu com eles. Calma, não se precipite, não fuja, calma. Continue guerreando, marchando, deixa Deus agir, deixa Deus ser glorificado nisso. Não coloque tua mão precipitadamente. Deus fez ou não fez o que falou que ia fazer em Agar, em Sarai, em Abraão? Sim, com 100 anos. Era plano de Deus o que é um milagre, não só de esterilidade, mas muito mais além. Era plano dele que um homem amortecido, uma mulher já avançada de idade, era plano dele, para que todos entendessem: não foi Abraão, não foi Sara, foi a minha mão. Lama chore mandaraia, demendecando e andarácia. Ah, como somos terríveis, como somos incrédulos, como duvidamos do que Deus tem para nós. Calma, gente, calma. Espere em Deus, espere em Deus. Fale para a tua alma nessa manhã que no meio à crise duvida. Fala para a tua alma nessa manhã, porque te abates dentro de mim. O Senhor não falha, espera em Deus, continua crendo. Deus vai glorificar o nome dEle por meio dessa situação. Não tome decisão precipitada. Não traga mais fardo, não traga mais problema. Não, você não já está aguentando com esse? Gente, como que somos? A gente já não está aguentando com esse e a gente quer procurar mais outros. Para além desses, mais consequência. Só que daí, quando Deus cumpre a promessa, as consequências ficam. Deus não vai dar um fim naquilo que eu criei. Naquilo que eu provoquei. Por isso que é muito sério, muito importante ouvir a direção de Deus. Aleluia. 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 Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar,
parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis 16, verso 2. Vamos ler, embora esteja aqui, mas vamos ler. Gênesis 16, verso 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha como ela diz. É como se ela pegasse aquela situação, aquele momento presente, duvidando do que Deus disse a Abraão. Porque quando Deus fez a promessa, não tinha Agar. Agar não existia. Agar foi pega depois. Quando? Quando que Agar veio com eles? Agar veio com eles depois que eles já tinham saído da onde Deus havia mandado eles sair, da terra de Ura. Eles já tinham saído. Teve crise e eles foram para o Egito. E é lá no Egito aonde Agar é dada a Sara como serva. Então, quando Deus falou com eles, Agar não existia ainda. Deus já tinha tudo preparado para eles. Mas agora a Sara está dizendo: o Senhor me impediu. É como se ela falasse: Deus está sendo injusto comigo. Deus não está sendo fiel ao meu respeito. Então, eu vou criar um meio baseado na lei da terra da onde saímos. Vou criar uma situação porque Deus está sendo injusto comigo. Calma, gente. Deus não é injusto com ninguém. Há um tempo determinado para tudo. E Sarai não entendia que o que Deus queria era glorificar o nome dele na velhice dos dois. O que Deus queria era não deixar nenhuma fresta para que alguém falasse que aquele milagre, o que Deus fez na vida deles, não foi mão divina. Deus queria glorificar o nome dele. Por isso que Deus estava esperando o tempo determinado da velhice. Para que até o dia de hoje a gente fale, dizendo: Abraão com 100 e Sara com 90. Há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em sua casa e por isso não podem deixar de governá-las com sabedoria. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, do verso 5 ao 6. Então, qual era a função de Abraão aqui? Não era apenas convencer Sara, mas levar Sara a acreditar no sobrenatural de Deus, mentorá-la, ensiná-la, a buscá-la. Irmãos, quão disfuncional estão os nossos lares, não? Quão disfuncional estão os nossos lares, hein? Qual é a função do homem, do sacerdote de uma casa, de um lar? É ensinar sua família, ensinar suas esposas a viver o sobrenatural, a ver o sobrenatural, a crer no sobrenatural, a ter paz, paciência. Mas os nossos lares estão tão disfuncional. Hoje a gente vê as irmãs carregando um peso ainda maior. Carrega o marido, carrega o filho, carrega tudo nas costas. E ainda tem que ouvir aquilo: você só vê igreja. Só igreja, igreja, igreja. Aí morar na igreja. Não sei o que na igreja.
De novo, igreja. Oh, meu Deus. E ela está lá, eu estou tentando por mim, pela casa, pelos filhos e por todo mundo. E ainda tem uns que colocam um peso ainda maior, mais alto. Uns lares disfuncional. Que o Senhor Deus venha nos buscar. Que o Senhor dê graça para nós, para as nossas vidas. Porque o ideal de Deus é isso aqui. É esse homem, no momento da dúvida, no momento das precipitações, das inquietações de sua família, é ele mentorar essa família. É ele buscar de Deus e mostrar o sobrenatural, ensinar essa família a ter experiência com Deus. Se queremos estruturar a nossa casa, começamos pela lição certa. Pastor Eliana Cabral não se confundiu ao começar por essa lição. Porque para levantar os nossos lares, nós vamos ter que levantar os nossos irmãos. Nós vamos ter que levantar os homens. Aonde estão os homens? Aonde estão os sacerdotes? Aonde eles estão? Aonde estão os homens que levantam e falam, eu estou indo. Mas o Senhor Deus me mostrou nessa noite que o diabo está armando um laço. Vigia. Deus, eu estou indo para o trabalho, mas Deus me disse isso. Alara, Shurianda, Aramaya, Sayo, Ndemende, Kandaramácia. Nós precisamos dos irmãos. Nós não queremos, eu fui ministrar esses dias para um tema de mulheres, um seminário, e era empoderamento. E eu falava, nós não queremos esse lugar. O feminismo tem maltratado os irmãos, os homens, né? O feminismo, o foco do feminismo é humilhar os homens, é pisar nos homens, é colocar as mulheres iguais ou maior do que os homens. O feminismo quer que as mulheres disputem com os homens. Mas nós não, irmãs, nós não. Nós não queremos isso porque não é bíblico. Nós não queremos isso porque isso não é vontade de Deus. Nós queremos homens na posição que Deus os colocou. Nós choramos para que eles assumem o papel que Deus deu para eles. Não queremos. Temos o nosso papel. São papéis distintos. Mas nós precisamos da figura masculina como sacerdote, como mentor, como orientador das nossas vidas. Nós precisamos que eles orem por nós. Nós precisamos que eles intercedam por nós. Não ache bonito. Não ache bonito. Ah, lá em casa eu oro mais que meu marido. Não, isso não é bonito. Não ache bonito. Lá em casa a última palavra é minha. Vixe, isso é feio. Isso não é bonito, isso não é bonito. Sabe o que vai acontecer com você? Com essas mulheres que querem mandar nos homens e ter a última palavra e eu posso, a que manda sou eu. Sabe o que vai acontecer com você? Uma enfermidade. Uma doença. Uma doença que vai começar aqui e vai refletir no físico. Uma sobrecarga, um surto, um suicídio, um peso. Porque nós não fomos feitas para assumir esse papel. Não fomos feitas para carregar tudo nos nossos ombros. E alguns homens, não é que eles não querem, é que eles não têm espaço. Não é que eles não querem ser o cabeça, é porque eles não têm espaço para ser. Porque tudo que eles vão falar, a gente sabe mais. A gente sabe mais, a gente pode mais, a gente tem mais sabedoria e tal. E a gente pisa e humilha, e eles vão se afastando, se calando, que até para ouvir a gente tem que ter sabedoria. O que ele está falando é disfuncional, é coisa com coisa. Nós não estamos numa guerra. Pede para Deus sabedoria para lidar com tudo isso, sem menosprezá-lo,
sem deixá-lo como um nada. É nós que às vezes colocamos eles como um nada, como que a opinião dele não vale nada. Gente do céu, com sabedoria, honre. Dele, não, a decisão é tua, vai orar tu. Eu falo lá em casa pro meu marido, não, eu casei com homem, casei com banana, não. Digo, homem, vai orar você, vai buscar você, o que Deus falar com você, Como homem, ele é falho, e às vezes vem algumas conquistas, vem algumas ideias que partem de mim, mas eu não falo que veio de mim. Do jeito nenhum. Vocês são prova disso, vocês veem aqui. A honra que eu dou para o meu marido em todo lugar que vou. Vocês veem, eu dou e amo dar essa honra para ele. Quando ele me acompanha em algum congresso, em alguma festa, eles me dão 1h e 10, é o horário que eles me dão para ministrar. Eu divido o meu horário com meu marido. Eu divido o horário com meu marido, aonde eu vou, que ele me acompanha. Eu já falo no microfone, falo, meus irmãos, meu esposo está me acompanhando, eu sei que a pregadora sou eu, vocês me convidaram, mas ele está me acompanhando. Ele é meu marido e ele prega muito mais do que eu. E Deus usa ele nos dons, hein? Ai, vocês gostam. Então, vamos fazer assim, eu vou fazer a introdução aqui, e eu peço, por favor, a autorização do pastor, que eu vou começar e eu vou deixar uns 20 minutos para que ele esteja orando pela igreja, porque eu sei que Deus vai usar muito a vida dele. E aonde ele está, eu ainda falo, onde ele está, eu fico intimidada de ministrar pelo tanto de conhecimento e sabedoria que ele tem. Ele é meu professor. E ele é meu professor. Por isso que eu sou uma das... Às vezes eu venho para esse culto, irmãos, eu venho assim, olha, eu venho pé com ele. Porque ele, né, ele é rígido, ele tem uns negócios assim, olha, que eu olho para ele e falo, meu Deus, esse homem está crente, vai tomar ceia, né? Meu Deus amado. Aí eu venho, dobro o joelho ali, oro, falo, Jesus, eu não casei com anjo, né? Já contei para vocês isso aqui, né? Já contei para vocês isso aqui, que eu não casei com anjo? Uma vez eu disse, eu não vou no monte com esse homem nada. Eu orar e ele ainda ora do meu lado. Eu ponho o trem para orar lá, o forro, e ele dobra o joelho do meu lado. Falei, não, hoje eu me recuso. Não vou nada, eu não vou orar, não. Aí o Senhor chegou bem assim, o amigo, você tem que fazer amizade com o Espírito Santo. Chegou assim no meu anjo, filha, você casou com um anjo, foi? Eu falei, eu não. Tu casou com um homem. Aonde tem homem, tem falha. Ei, sua infantil, vai ficar aí com birra, sentada? Não vou, quem vai perder é você, porque eu vou usar ele. Vou usar ele, vou usar a vida dele, você que vai perder de ser abençoada. Falei, tá bom, é verdade. Eu entrei no carro. E ele, né? Ué, você não vai? Você não disse que não ia? Fica quieto, irmão. Fica quieto, irmão. Que Jesus está trabalhando aqui, irmão. Não é assim? Aí eu chego ali e começo a ver ele pregar. E eu vibro. Meu Deus! Porque Deus usa ele mesmo. Eita glória! Ontem eu falei para a irmã que estava aqui do meu lado, me lembra a irmã que estava do meu lado, irmã Lu. Falei, irmã Lu do céu, hoje esse pregador está cheio. Final do culto, vou pedir para ele colocar a mão na minha cabeça. Meu Deus do céu. Está entendendo? Porque nós precisamos, irmãs, valorizá-los. Dar a ele esse lugar que é dele. Não podemos pegar esse lugar porque ele não nos pertence. Não nos pertence. E nós estamos precisando disso aqui, desses irmãos, desse sacerdote, para governar com sabedoria e ser o mentor espiritual das nossas vidas. Se eles não conseguem, ajude eles a conseguir. Sabe do que eles gostam? De honra. Nós gostamos de ser amadas, mas sabe o que eles gostam? De ser honrados. Honre-os. Honre-os. Dê honra para eles.
ore você. Lá em casa eu não... Em qualquer lugar, gente, em qualquer lugar. Eu não... Refeição. Tem umas irmãs que ela é tão para frente assim, né? Que eu, olha, meu Deus do céu. Aí a gente está em algum lugar. Ai, pastora, a senhora ora pela refeição? Eu falo, por quê? Nós temos um cabeça aqui. Tem um sacerdote aqui. Eu não faço isso só com meu marido, não. Quem me acompanha nas visitas sabe que eu faço exatamente isso. Cheguei na casa de alguém que tem um marido, um homem, um obreiro. Ai, vamos orar, a pastora vai orar. Eu falo, eu não. Dai honra a quem tem honra. Eu vim visitar vocês, mas o marido de vocês está aqui e ainda é obreiro. Quem anda comigo sabe que eu faço isso. Não, pode orar o Senhor. Pode ler a Bíblia, o Senhor. Dai honra a quem merece honra. A gente precisa honrá-los. Dá honra, deixar eles falar. Às vezes fala coisa com coisa. A gente deixa. Deixa, vai lá. Dá honra. Né? Vai lá, resolve, dá honra para eles. Nossa, você viu o que você fez? Lá, eles vão amar. Eita, quando que eu fiz? Nem percebi. Pois é, você fez e nem percebeu, mas foi você que fez. Dá honra. A gente não quer ganhar uma guerra. Ou quer? Eu não. Ixi, já passei disso. Quero ganhar guerra nenhuma. Conclusão, essa lição... Não, vamos ler, né? Vamos ler. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condição do diabo. Eu disse o quê? Condição? Não caia na condenação do diabo. Tá? Então tem que saber governar a sua própria casa. Nós estamos precisando desses irmãos. Conclusão, essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos capítulo 12, verso 2. Amém? Glória a Deus. Amém. Então as irmãs saindo do comando, deixando esse volante, deixa eles agir. Amém. Glória a Deus. Mas não sabe agir que nem eu, oh meu Deus. Aí já está, meu Deus, se eu passar o comando, já fica assim, meu Deus, se eu passar o comando, o que vai virar lá em casa? Pelo amor de Deus. Você não é Deus não, você é falha também, você erra também. Já erra querendo tomar um lugar que não é teu. Né? Então vamos que vamos e Deus vai nos abençoar. Minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe.